dia, este é o dia que o Senhor fez para nós, por isso nós precisamos nos alegrar e nos regozijar nele, é isso que diz a palavra de Deus. Fico muito feliz de ter você comigo aqui nesta manhã, mais uma vez. Estamos aí nesta linda jornada pela segunda carta de Paulo aos Coríntios. Antes de mais nada, aquele breve recado que eu gosto sempre de dar no início de cada lição que nós apresentamos aqui. Para que você que está chegando nesse vídeo pela primeira vez ou que está conhecendo o nosso canal, antes de mais nada, que você faça a sua inscrição. Aqui neste canal você vai receber aulas, vai receber pregações, vai poder participar dos cultos e eu tenho certeza que tudo isso vai edificar a sua vida e também a vida das pessoas que você gosta, que você ama. Por isso eu também recomendo que não só você se inscreva neste canal, mas que você também possa compartilhar com os seus familiares, com os seus parentes, com os seus amigos, dessas boas novas da mensagem de Deus, porque eu tenho certeza que certamente todos serão muito abençoados. Na última aula, nós falamos ali, a aula de número 4, hoje nós trataremos da aula de número 5. Então, na aula anterior, nós fizemos a exposição de como a palavra de Deus, por meio da segunda carta de Paulo aos Coríntios, nos informa acerca da disciplina ou do ato disciplinar e do perdão, lembrando que todo o processo de disciplina, quando existe alguma falta, quando existe algo errado que precisa ser corrigido, ela precisa terminar com arrependimento, precisa terminar com restauração, precisa terminar com perdão, para que realmente esse processo de disciplina possa ser bem sucedido. É isso que Paulo expõe ali naquele momento, na aula de número 4, onde nós avaliamos o que ele estava dizendo. E então, no dia de hoje, continuando, nós temos como tema uma vida dedicada à obra do Senhor. Neste momento, e durante um longo período dessa carta, o apóstolo Paulo ele vai começar a expor as suas verdades, ele vai começar a abrir o seu coração como o coração de um homem de Deus, como o coração de um pastor, como o coração daquele que tem amor pelas ovelhas do Senhor. E aí então ele vai colocar uma série de questões sobre a vida dele, sobre o ministério dele, sobre o relacionamento dele com a igreja de Corinto. E certamente tudo isso que Paulo vai expor vai nos ajudar a sermos melhores cristãos, a aprendermos mais da palavra de Deus e principalmente aprendermos a nos relacionar melhor, não só com Deus, mas também para com o nosso próximo. Então, antes de mais nada, eu queria convidar você a orar, fechar os seus olhos, a você aí se colocar diante de Deus, para que juntos nós possamos então elevar os nossos pensamentos e os nossos corações diante do Senhor dos exércitos, do Deus dessa rica palavra. Vamos orar? Valdir, liga o tempo para ele, por favor. Depois você corta. Vamos orar. Bondoso Deus, amado Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome nesta hora. Somos gratos, Jesus, pela Tua bondade, pelas Tuas muitas misericórdias. Te pedimos, ó Deus, nessa manhã, que a Tua maravilhosa graça nos encontre mais uma vez e que o Senhor fale aos nossos corações por meio da Tua santa palavra. Em nome de Jesus nós oramos e bendizemos a Ti. Amém e amém. Convido você então a abrir a sua Bíblia, aí na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Hoje nós vamos ler então o capítulo 2, dos versículos 12 ao 17, e aí então a gente vai fechar este capítulo 2. Então, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versos de 12 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida.
Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, na aula de hoje, como eu já iniciei abordando no início desse vídeo, o tema: uma vida dedicada à obra do Senhor. Como breve introdução, nós precisamos entender o seguinte. Então, Paulo continua escrevendo à igreja de Corinto, nessa segunda carta, e ali então Paulo vai estar escrevendo aos Coríntios, e ele está dizendo que num determinado ponto ele chegou a Troade, provavelmente depois de todo aquele rebuliço que houve em Éfeso, como nós vimos em 2 vídeos anteriores, que foi uma situação muito angustiante para o apóstolo Paulo. Ele teve que sair corrido de Éfeso, quase foi morto. E aí então Paulo vai a Troade, e Paulo nos informa então no texto que, chegando em Troade, houve uma porta que o Senhor abriu para que ele pudesse expor o Evangelho. Provavelmente ali então alguém abriu uma casa, ou a própria sinagoga dos judeus, ao abrir uma oportunidade para o apóstolo Paulo fazer a exposição do Evangelho. Então ali Paulo foi expondo as verdades de Deus, e certamente muitas pessoas foram se convertendo. Só que Paulo, diz o texto que nós lemos, Paulo começou a ficar angustiado, Paulo começou a ficar ansioso, querendo saber notícias de Tito, porque Tito havia ido até a igreja de Corinto para saber como é que aqueles irmãos estavam. Tito havia ido lá para levar a tão famosa carta severa, que nós já falamos a respeito dela, que foi uma carta onde Paulo escreveu para colocar os pingos nos is lá da igreja de Corinto, que estava lá naquele momento, vinha acontecendo uma série de questões equivocadas que os coríntios estavam apresentando, muitos erros, muitas coisas que precisavam melhorar e muitas coisas que precisavam ser corrigidas. E aí Paulo então escreve aquela carta que ele chama de severa. E ali então Paulo ficou naquela ansiedade, naquele desejo de receber então a mensagem de Tito e de saber o que acontecia, mas Tito não chegava. Então Paulo decidiu, mesmo as coisas entrou de muito bem, tudo acontecendo muito bem, as coisas indo bem, Paulo então resolve ir para um outro lugar, e ele fala então que ele vai até a Macedônia. Para quê? Para buscar informações acerca de Tito e também do que tinha acontecido em relação aos resultados da carta severa que ele havia mandado. Então, para introduzir o assunto, dentro do que esse texto bíblico pode nos ajudar e de como ele pode ser aplicado na nossa vida, eu queria começar então dizendo o seguinte: que Deus nos chama a vivermos uma vida de excelência para Ele. Paulo, desde o início da segunda carta aos Coríntios, ele vai começar a expor alguns pontos da sua vida, e como eu falei, agora ele expõe cada vez mais sobre o modo como ele viveu para Deus, e a gente verifica por meio da vida de Paulo, que Paulo, em tudo que ele procurou fazer, e Paulo, em tudo que ele procurou realizar, ele procurou fazer de modo excelente. Não porque ele estivesse fazendo para ele, não porque ele estivesse fazendo para ganhar mérito ou vantagens para com os outros, não porque ele estava querendo receber os louros ou receber as glórias de alguma coisa bem feita, mas porque ele sabia para quem ele estava executando ou realizando todo aquele serviço. Ele sabia a quem ele servia. Ele estava fazendo aquilo tudo para a honra e glória do Senhor. Então, nesta concepção, ele tinha claramente em mente de que tudo que ele tinha que fazer tinha que ser feito com excelência. Paulo mostra como ele tinha preocupação com a igreja do Senhor, e eu acho isso aqui fantástico. E por que disso? Porque hoje nós estamos vivendo uma época onde algumas pessoas muitas vezes levantam e dizem assim: olha, eu preciso ter relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu tenho a Deus, eu me converti, eu tenho o meu coração entregue nas mãos do Senhor. Mas eu não gosto muito de me envolver com igreja não, porque a igreja dá muito trabalho, a igreja tem muita gente problemática, igreja muitas vezes tem picuinhas, então eu não gosto dessas coisas, então eu prefiro ficar
Deus. Perceba você uma coisa: em nenhum momento das Escrituras Sagradas, e principalmente após a vida do nosso Senhor Jesus Cristo e o surgimento da igreja, alinhados dos apóstolos, e a continuidade da expansão dessa igreja ao longo dos 4 cantos da terra, em nenhum momento nós vemos em nenhum momento você vê a orientação, alguma orientação, melhor dizendo, na Bíblia, dizendo que você não tem que ser participante da vida de comunhão da igreja. Paulo mostra claramente isso, que ele tinha uma preocupação gigante com a igreja. Paulo estava em Troade, as coisas em Troade estavam indo muito bem, mas ele queria saber como estava a igreja de Corinto, aquela igreja problemática, aquela igreja que dava dor de cabeça, aquela igreja que ele viu crescer, que ele fundou, mas que em um determinado ponto da caminhada deram as costas a ele. Mas Paulo não em nenhum momento perdeu o amor para com aquela igreja. Seu alvo de vida era fazer então a vontade de Deus. E quando a gente pensa no alvo de vida de fazer a vontade de Deus, irmãos, e você que me assiste, eu quero te dizer uma coisa: fazer a vontade de Deus nem sempre é fácil. Aliás, muitas vezes nós fazemos a vontade de Deus com lutas, com tribulações, com choro, com suor, com lágrimas. Porque é isso mesmo, vida cristã nem sempre é uma vida de bonança. Em determinados pontos da caminhada nós temos a bonança, mas em determinado ponto da estrada, ou pontos da estrada, às vezes também nós somos alcançados pelas tempestades, as tempestades da vida. A partir então deste texto que nós destacamos, a partir então desse texto que nós lemos, o que nós podemos destacar? Eu vou destacar 3 pontos nessa manhã e que eu tenho certeza que vai te ajudar a pensar melhor a sua vida cristã. Deixa eu fazer só um parênteses aqui rapidamente. A carta de 2 aos Coríntios, ela é uma carta pastoral, ela é uma carta onde você vai ver mais relacionamentos do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto. A segunda carta aos Coríntios, ela não vai ter tantas questões doutrinárias. Nós vamos ver mais à frente que vai vir algumas questões ligadas à questão da doutrina, sim. Mas Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele quis mostrar mais o que? Uma questão de relacionamento da vida dele para com a igreja do Senhor, ou de como ele se entregava para a igreja do Senhor, ou de como ele se postava e daquilo que era importante para ele realizar. Para quê? Para que a obra do Senhor pudesse crescer, pudesse prevalecer e pudesse então ser firmada ali na igreja de Corinto e principalmente na vida das pessoas, porque nós sabemos que a igreja são as pessoas que formam ela. E aí eu estou fazendo esse breve parênteses só para você entender que, assim, muitas vezes na nossa aula aqui a gente vai fazendo algumas exposições, alguns pontos, e aí às vezes você procura algumas curiosidades, e talvez a carta de 2 aos Coríntios não vá trazer tanta curiosidade doutrinária como você gostaria, mas eu quero te desafiar no seguinte ponto que é extremamente importante. Tanto que nós chamamos de ortodoxia, que é exatamente a questão doutrinária, que são os pilares da igreja, que são os fundamentos da igreja em termos de doutrina, eles são de extrema relevância, mas a carta de 2 aos Coríntios, ela traz uma outra questão que é tão importante quanto, que é o que a gente chama de ortopraxia, ou seja, é exatamente de você praticar aquilo que está posto na palavra de Deus. E quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, ele mostra na prática toda a doutrina que ele prega. Então vamos avançar? A partir então desse texto, o primeiro ponto que eu queria destacar é esse aqui: perseverança e confiança em Deus nos tempos difíceis. O apóstolo Paulo, nós vimos em algumas aulas anteriores, Paulo foi muito criticado, Paulo foi difamado muitas vezes, falaram que Paulo não era apóstolo, falaram que o que Paulo pregava muitas vezes era sem sentido, não tinha valor nenhum. Mas olha, em nenhum momento, mesmo passando por todas essas lutas e todas essas tribulações, Paulo perdeu de vista a gratidão a Deus, ou a fidelidade a Deus, ou o entendimento de que todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus. E perceba você uma coisa: não é todas as coisas que operam para o bem de qualquer pessoa ou de qualquer um. Não, não, não. É todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo tinha essa convicção. Paulo amava a obra do Senhor. Paulo amava a igreja do Senhor. E ele também tinha a certeza de que Deus estava no controle de todas as coisas. Além disso, ele sabia em quem ele tinha crido, em quem ele tinha depositado a sua fé, nas mãos de quem ele confiou a sua vida. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque no início do texto que nós lemos, lá no verso 12, então Paulo vai a trote, como nós observamos, ele começa um novo trabalho de evangelismo, uma igreja começa a nascer ali naquela região, e Tito não aparecia. Então Paulo começou a ficar angustiado, Paulo estava ansioso, como eu e você. Perceba uma coisa: os apóstolos não eram super-homens, os apóstolos não eram pessoas super extraordinárias, não eram pessoas super dotadas de poderes sobrenaturais. Os apóstolos eram homens de carne e osso, como eu e você. A grande diferença talvez é que os apóstolos, eles se entregaram nas mãos do Senhor, certos de que Deus tinha um plano maravilhoso para suas vidas. Eles se entregaram nas mãos do Senhor, certos de que era melhor viver com Deus e fazer a sua vontade do que eles buscarem a sua própria vontade. Então eu estou dizendo isso porque assim, é preciso que eu e você muitas vezes reconheçamos os nossos limites, de sabermos que os nossos talentos e as nossas habilidades nem sempre vão ser suficientes para a gente fazer tudo o que a gente gostaria. E aí nós precisamos ter plena convicção de quê? De que Deus está no controle daquilo que está acontecendo. Às vezes nós fazemos planos, nós traçamos metas, e essas metas e esses planos não saem conforme nós gostaríamos, e aí nós temos então que confiar em Deus plenamente, de que Ele está no controle disso. Por que eu estou falando isso? Porque esse texto, Paulo está mostrando que ele estava ansioso, ele queria uma mensagem de Tito, essa mensagem não chegou, ele sai de Troade, vai para Macedônia, mas no capítulo 14, no versículo 14 do texto, ele diz assim: olha, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. O que Paulo está dizendo aí? Ele está dizendo o seguinte: olha, num determinado ponto a gente fica ansioso, a gente fica querendo saber notícias, eu não tinha e tal, mas Deus me conduziu de novo, me recobriu, me recordou das promessas, Deus me trouxe a realidade, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardou o meu coração. Paulo tinha convicção do seu chamado, Paulo tinha certeza de que onde ele estava era o lugar onde Deus queria que ele estivesse naquele momento. E aí eu te faço uma pergunta nessa manhã: o lugar onde você está hoje é o lugar que Deus quer que você esteja realmente? Você já parou para fazer essa pergunta a Deus? Você já parou para perguntar a Deus qual é o teu chamado e qual é o teu propósito? Qual é a obra que Ele tem para você? Entender que os planos de Deus são sempre maiores do que os nossos. Provavelmente Paulo traçou, o planejamento era: Tito, eu vou a Troade, você vai à igreja de Corinto, leve a carta para eles, vamos ver a reação, você me encontre em Troade, que eu vou te esperar lá, e aí a gente vê então depois o que faz. Só que os planos de Deus era outro. Deus tinha um plano para Paulo pregar o evangelho em Troade, mas também tinha um plano de levá-lo à Macedônia, para continuar então assim a propagação do evangelho de Cristo. Como segundo ponto dessa manhã que eu tenho para trazer, que esse texto bíblico nos traz, é que precisamos ter uma vida que transforma outras vidas. Então, em outras palavras, a minha vida, a sua vida, tem que ser uma vida que transforme para o bem, obviamente, para o bem, transforme a vida das pessoas, para que essas pessoas possam ser cada vez melhores,
E aí, nesse sentido, a nossa vida cristã precisa então causar impacto na vida de outras pessoas. Não é à toa que Jesus diz que eu e você precisamos ser sal e luz dessa terra. Se a minha vida e a sua vida hoje, se nós nos declaramos cristãos e nós não temos impactado a vida das pessoas que estão ao nosso redor, se nós não temos feito a diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor, então certamente nós precisamos o quê? Revisar o nosso conceito de vida cristã. O cristão precisa exalar o perfume de Cristo. O perfume apresenta algumas características. Paulo está dizendo aqui, lá no texto bíblico, assim, olha os versos 15 e 16, leia comigo. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Versículo 16, para com este cheiro de morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. O que Paulo quer dizer com esse perfume de Cristo? Vamos aqui ver algumas características. Primeiro, a identificação desse perfume. Perceba você que o perfume aqui não é uma substância. O perfume aqui é uma pessoa, a figura de Cristo, a vida de Cristo, o conceito de Cristo, as características de Cristo, o caráter de Cristo sendo manifestado na vida de Paulo e precisando ser manifestado na sua vida e na minha vida. O segundo ponto, a classificação. O cristão não é apenas o perfume, mas o bom perfume de Cristo. Ou seja, tem uma qualidade sublime nesse perfume. O bom perfume, ele é precioso, ele tem grande valor, ele é feito dos melhores ingredientes. Então, eu e você que nos declaramos cristãos, nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. O bom perfume se destaca aqui, então é impossível que ele passe desapercebido. O bom perfume, ele é contagioso, ele atrai as pessoas. Então olha só, eu e você precisamos levar a mensagem de Deus, levar a mensagem de Jesus, de modo que as pessoas sejam atraídas por Ele. É claro que eu e você não temos que fazer o papel do Espírito Santo de Deus, porque convencer o homem é o papel do Espírito Santo de Deus, mas na nossa prática de vida, nós precisamos viver de modo que as pessoas sejam atraídas a conhecer a razão da nossa fé. Nós precisamos viver de modo que as pessoas se sintam ou sejam atraídas a conhecer o Jesus que eu e você pregamos, o Jesus que eu e você declaramos que temos comunhão com Ele. O bom perfume modifica o ambiente, tornando mais agradável. Onde o cristão chega, ele precisa mudar a realidade daquele ambiente. Isso é fácil? É claro que não é fácil. É claro que nós contamos com a ajuda do Espírito Santo de Deus. É claro que existe um tempo para que as coisas aconteçam. Mas é preciso que onde o cristão chegue, ele faça a diferença e sempre para melhor. O efeito final, durante o cortejo vitorioso realizado quando o exército romano adentrava lá na região, ele retornava suas campanhas de batalha exalando o perfume da vitória. Quando Paulo escreve essa questão, ele faz uma alusão a exatamente ao que acontecia no período em que Roma, o Império Romano, dominava o mundo. E sempre acontecia assim: quando Roma ia para as suas campanhas, que elas eram vitoriosas, que Roma então conquistava um novo povo, conquistava uma nova nação e trazia também os espólios da vitória, da batalha, resultado da batalha. Então, ou seja, trazia lá ouro, prata, trazia também os derrotados, escravizados ali, amarrados. Então, o que esse texto também chama a atenção é que quando Paulo escreve, ele está se referindo exatamente que quando o exército romano ia para a batalha, que ele entrava na cidade, ele
eles eram recebidos com glória, eles eram recebidos, por exemplo, havia umas mulheres ali que derramavam perfumes de fragrâncias maravilhosas, extremamente cheirosos. Então, esse é o bom perfume de Cristo. E aí, se você, por exemplo, já viu algum filme da Roma Antiga, mostra claramente isso, o exército romano entrando ali nas ruas e sendo ovacionado, e flores sendo derramadas, e os louros da vitória ali sendo comemorados. O perfume, então, ele significa alegria de vitória, exatamente para aqueles que foram vitoriosos na batalha. Porém, para os prisioneiros de guerra, o aroma exalado representava o quê? Representava o contrário. Para o Império Romano, que foi vitorioso na campanha de batalha, o perfume era um perfume agradável. Entretanto, para o povo derrotado, eles sabiam que aquilo seria uma sentença de morte. Então, aquele cheiro que estava sendo exalado ali, ele seria o quê? Para o derrotado, para aquele que tinha sido preso após campanha vitoriosa dos romanos, seria o que? Seria uma execução. Ele estaria aguardando a execução, ele já estaria indo então ao encontro da sua morte. É isso que Paulo aborda aqui quando ele destaca o Evangelho. O Evangelho é vida para os que creem, mas é morte para os que se recusam a acreditar. Então, quando Paulo está escrevendo aqui a segunda carta da igreja de Corinto, ele está dizendo o seguinte: olha, o perfume de Cristo para aqueles que creem nele e aceitam o seu chamamento, a sua convocação, ele é um perfume agradável, é o perfume da vitória. Entretanto, para aqueles que recusam o seu chamado, para aqueles que recusam a sua salvação, está aqui, é o cheiro de morte, e não só morte, essa morte física, essa morte natural, mas a morte eterna. A palavra de Deus proclamada sempre exigirá das pessoas uma decisão. Nesse jogo, ninguém pode ficar neutro, porque naquele grande dia diante do trono de Deus, onde todos os homens passarão e todos os homens prestarão contas da sua vida, você que está me assistindo, eu que estou aqui, seremos apresentados diante de Deus, ou para a salvação eterna, se assim nós aceitamos Cristo em vida como Senhor e Salvador da nossa vida, entendendo aquele sacrifício de Cristo na cruz, ou seremos apresentados diante do juiz eterno, ou do juiz dos juízes, ou do supremo juiz que é Deus, para a condenação eterna, de modo que ninguém pode ficar em cima do muro, ninguém pode ficar indeciso, porque o indeciso ele também tomou uma decisão. E qual foi essa decisão? A decisão de não decidir nada, e por isso ele também vai ser condenado. Terceiro ponto, então. Primeiro ponto, nós vimos perseverança em tempos difíceis. Segundo ponto, uma vida que transforma outras vidas. E para encerrar então o nosso estudo dessa manhã, Paulo vai destacar aqui no versículo 17 o modo como ele conduzia a sua vida diante da igreja de Corinto. Paulo vai dizer para os coríntios que ele não vendeu o Evangelho, que ele não se comportou de maneira inadequada, que em nenhum momento ele quis se favorecer em cima dos coríntios, que em nenhum momento ele usou a igreja para benefício próprio. E aí então ele começa a denunciar os falsos cristãos que estavam na igreja de Corinto, pregando o quê? Um falso evangelho. Então, naquele tempo da igreja de Corinto, entrou gente lá dentro da igreja pregando um falso evangelho, que queria tirar benefício, falando mal do apóstolo Paulo. E como nós vimos e estamos vendo, isso gerou uma série de problemas. E nos dias de hoje, infelizmente, nós percebemos a mesma coisa. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é sempre atual. O evangelho da igreja de Corinto passou a ser mercadejado. Quer ver? Abra a sua Bíblia lá de novo, no último versículo dessa manhã, o versículo de número 17.
vai dizer assim: porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Alguns homens entraram na igreja de Corinto e começaram a comercializar a palavra de Deus, ou seja, eles começaram a explorar a fé dos cristãos ali da igreja de Corinto. Eles começaram então a até mesmo extorquir dinheiro da igreja. E aí Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu não agi desta forma. Eu sempre fui muito sincero para com vocês. Eu sempre fui muito claro na exposição do Evangelho, e em nenhum momento eu quis ser pesado a vocês. Que exemplo de cristão, que exemplo de maturidade, que exemplo de homem de Deus, não é mesmo? Está aqui, ó, lá é a palavra mercadejar, aí no versículo 17, só como curiosidade para você, ela vem exatamente do grego capeleu, que significava exatamente lucrar com um negócio adulterado. Como é que eu posso exemplificar isso? Naquela época, uma das bebidas mais comuns na região de Corinto, ali na Grécia Antiga, qualquer era o vinho. E muitas vezes existiam uns homens que comercializavam ali vinhos, que esse vinho, ele não era um vinho original, ele era um vinho batizado. Então eles pegavam uma garrafa de vinho original e adulteravam essa garrafa de vinho com água, enchia metade de vinho, completava com água e vendia ali para os habitantes das regiões como se fosse um vinho da melhor qualidade, como se fosse um vinho da melhor espécie. O que eu fico pensando é que hoje, nos dias de hoje, isso não mudou muito, não é mesmo? Nós cansamos de ver muitas vezes, e volta e meia noticiado fatos desse tipo, onde as pessoas pegam certos produtos alimentícios muitas vezes e fazem a adulteração desses produtos. Para quê? Para exatamente ganhar em cima dessa adulteração. E aí Paulo então está dizendo o seguinte: olha, que existem homens na época de Paulo, e a Bíblia deixou aí registrado para nós que também existiriam no nosso tempo, homens que usariam o Evangelho e fariam a adulteração desse Evangelho. Para quê? Para tirar benefício próprio. E nós precisamos então estarmos também atentos a isso. Por quê? Porque a Bíblia está nos orientando nessa manhã que nós precisamos estar atentos às adulterações que o Evangelho sofre. Para quê? Para que nós não possamos ser enganados. Nos dias atuais, já falei, nos dias atuais verificamos que a adulteração do Evangelho é uma realidade. Cristãos, e eu botei aqui entre aspas, que querem apenas prosperidade financeira, milagres, cura, e esquecem-se da mensagem da cruz. Um Evangelho adulterado, ele nos traz uma mensagem incorreta. O Evangelho adulterado, muitas vezes, ou ele traz uma mentira, ou traz uma meia-verdade, que também é uma mentira. Quer ver um exemplo? Muitas pessoas no dia de hoje dizem o quê? Olha, a Bíblia diz que Deus é amor, e por isso as pessoas, como é que pode um Deus de amor mandar alguém para o inferno? De certa forma, a primeira parte do texto está correta: Deus é amor. Mas a segunda parte da frase, ela incorre em erro, porque a Bíblia diz que todos aqueles que morrerem sem a salvação de Cristo Jesus estarão o quê? Eternamente condenados. E hoje em dia nós temos visto que tem pessoas aí usando o Evangelho ou falando acerca do Evangelho que não é essa mensagem da cruz. Se prega prosperidade financeira, se fala de milagres, se fala de cura, e tudo isso é bíblico sim, e colocado no contexto correto é mais bíblico ainda, mas o cerne do Evangelho de Jesus Cristo é a cruz. Sem cruz não existe Evangelho de Cristo. Jesus foi muito claro e categórico dizendo o seguinte: que se eu e você quisermos realmente sermos discípulos dele, que nós neguemos a nós mesmos, tomemos a nossa cruz e o sigamos. Isso quer dizer renúncia, isso quer dizer que tem luta, isso quer dizer que tem adversidade, mas que ao final teremos o quê? Uma porta de vida eterna, uma porta de esperança eterna, uma porta de eterna
comunhão com o Senhor. O cristão é embaixador do reino de Cristo, então eu e você somos chamados, como o mesmo apóstolo Paulo foi. Não é só o pastor, não é só o missionário que é chamado para pregar Jesus Cristo e para compartilhar as boas novas. Eu e você também somos chamados. Ele não fala de si mesmo, mas daquele que o comissionou, e é o que Paulo está dizendo aqui. Daí a grande responsabilidade que ele tem. Paulo, ele não está falando de si mesmo, ele está falando de Cristo Jesus, da mesma forma que eu e você precisamos sempre compartilhar as verdades de Deus, falando da parte do próprio Deus e não de nós mesmos. Paulo é um canal, e este canal, então, para ser eficiente, precisa estar desobstruído de tudo aquilo que pode distorcer a mensagem, e é por isso que nós temos que tomar cuidado com essa coisa de mercadejar o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque Deus vai cobrar isso de cada uma das pessoas. Todos aqueles que mercadejarem o Evangelho de Cristo certamente serão severamente cobrados. Paulo não, mas os evangelistas, Mateus principalmente, escreve dizendo que melhor aquele que causar ser pedra de tropeço na vida de alguém, melhor que lhe fora botar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar numa lagoa do que ser uma pedra de tropeço. E daí vem o nosso cuidado e a nossa responsabilidade sempre quando vai compartilhar ou falar algo da parte de Deus, mas não só de falar, de viver também como Ele assim orienta. Gente, não é possível se pregar aquilo que não se vive, da mesma forma também que não é possível se pregar aquilo que não é. E é o que Paulo está dizendo nesse texto. Paulo, em todos os momentos que ele se relacionou com a igreja de Corinto, ele diz da transparência dele, ele diz da sinceridade, e nós já vimos em outros encontros que sinceridade é você não ter máscara, sinceridade é você mostrar quem você realmente é, sinceridade é você o quê? Não ser escondido por a cera, sem ter cera, ou seja, você é transparente, você mostra o que você realmente é. Não é possível falar a respeito daquele que vive e reina para todo sempre, ou seja, Cristo Jesus, sem ter conhecimento dele. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, e nesse texto bíblico fica bem claro, ele mostra que ele fala da parte de Deus, que ele tem conhecimento de Deus, que a graça de Deus renovou ele em vários momentos de dificuldade de sua vida, e o que ele leva então para os Coríntios, que ele leva para aquela igreja, mais uma vez, é o amor de Deus representado em Cristo Jesus. A vida do cristão, então, é um grande outdoor estampado aos olhos do mundo, da mesma forma que foi a vida do apóstolo Paulo. Todos aqueles que entregam a sua vida e se colocam a serviço de Deus, eles são um grande outdoor, porque eles representam então a figura de Cristo Jesus. E o cristão então precisa estar sempre sensível à direção de Deus e à direção do Espírito Santo, e é impossível nós termos sensibilidade da voz de Deus se nós não conhecermos a palavra de Deus. E terminando então, para nós concluirmos a aula dessa manhã, o cristão precisa então ser perseverante ao longo da sua caminhada. Foi o que nós falamos. Dificuldades, tribulações, adversidades sempre surgirão na nossa jornada, na nossa caminhada, mas como o apóstolo Paulo mostrou nessa manhã, eu e você precisamos ser perseverantes. O segundo ponto é que o cristão precisa influenciar de maneira positiva a vida das outras pessoas. Nós sabemos que volta e meia surgem alguns testemunhos que deixam muito a desejar, mas que eu e você nessa manhã possamos nos encontrar com um testemunho santo, com um testemunho agradável, com um testemunho que realmente glorifique a Deus, com um testemunho que realmente mostre a grandeza de Deus, mostre a sua excelência, mostre o seu amor e que mais atraia as pessoas para perto da presença dele. E por fim, o cristão precisa andar em retidão diante de Deus e dos homens, e isso obviamente tem a ver com o caráter, tem a ver com a transformação do nosso caráter, tem a ver com a figura de Cristo nascendo em mim e em você todos os dias e
mais a nossa vida sendo transformada pela ação do Espírito Santo de Deus. É isso que nós tínhamos para tratar nessa manhã. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a vida da sua família, e te espero aqui no próximo domingo, se Deus quiser, para juntos aprendermos mais dele. Um grande abraço.